Boa noite, Soninha. Já está aí olhando aí, ó, já está conosco. Graça e paz a todos. Só acabando de ajustar aqui algumas coisas aqui para a gente já iniciar, beleza, pessoal? Beleza. Vamos lá, Emerson, iniciar então a nossa live de hoje. Vamos lá. Vamos falar sobre motivação, né? Sobre depressão. O que mais, careca? Vamos falar sobre mente presa, né, cativa, Exatamente. com algemas invisíveis, né? Essas algemas que é o perigo da vida, né, pastor? Muito importante, legal. Porque tem aquelas algemas que nós enxergamos com os olhos físicos, mas esse tipo de algema é mais perigoso ainda, porque essa você não enxerga no mundo terreno que vivemos. Então nós queremos falar sobre isso também, falar sobre a graça e a bondade de Deus por intermédio de Jesus, Ótimo. né, que é maravilhoso. E antes de começar, pastor, eu queria agradecer o pessoal, né, que a última live que nós fizemos foi muito boa. Exatamente. Né, atingiu um número que a gente não esperava, né? O pastor fez a contabilidade pelo canal da igreja, passou 1.000 pessoas, né, pastor? 1.200 pessoas, quase. Eu gostaria de agradecer, né, do fundo do meu coração, todas as pessoas que compartilharam, né, essa live nossa, que nós fizemos com muito amor, com muito carinho, né, para poder trazer conhecimento ao coração de vocês. Nós queremos agradecer de coração, né, todos vocês que compartilharam, que comentaram, que deram like, né, na nossa live. Gratidão, eu agradeço muito, né, pastor? E é muito interessante, né, que o nosso desejo é realmente isso daí, é alcançar vocês, né, é abençoar a vida de vocês, aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, e a gente quer dividir, né, com o maior número de pessoas possíveis, porque esse é o nosso chamado, né, Emerson, é trazer libertação a quem está preso, a quem está cativo, né, é clarear a Bíblia, porque a Bíblia, nós vamos ler agora aqui um trecho, né, e você não vai ler sobre um personagem, isso é muito importante. Todos vocês aí que leem a palavra de Deus, que leem a Bíblia, nunca você lê a Bíblia como lendo sobre um personagem. Igual hoje nós vamos ler a história de Mefibosete, né? Então só que eu quero que você olhe para esse texto como se fosse um espelho, tá? Sempre quando você lê a Bíblia ela significa, ela é uma tipologia de espelho, não de uma outra pessoa. A gente tem sempre que se aproveitar o significado da Bíblia aplicando na nossa vida para a gente conseguir ter resultado, Emerson. Senão, se a gente ficar olhando só para o outro, né, a gente nunca consegue ser aperfeiçoado. Transferindo, né, Transferindo a responsabilidade. Ah, isso é com o outro, não é comigo. Né? Então, eu queria agradecer a todos aí que estão aí, a Sônia, o Diego, né, o Luiz Carlos, né, o nosso irmão Luizinho. Deus abençoe a você que está ouvindo. Né? Vamos dividir esse conteúdo maravilhoso, que hoje você vai ser destravado. Certo, Emerson? Literalmente. A sua vida vai mudar hoje. Não tem como a sua vida não mudar hoje, né? Mas só não vai mudar hoje a sua vida se você não quiser. Não crer nas Escrituras. Não acreditar na palavra que nós vamos colocar aqui, porque a palavra não é nossa.
né? E nós estamos desfrutando dessa palavra. Exatamente. Né? Eu estou vivendo uma vida muito gostosa em Deus com essa palavra. O pastor também. Então aquele que crê, está escrito que vai acontecer essas coisas com ele. Então nós vamos trazer esse conteúdo aqui, né, para destravar a mente de vocês, dar força àqueles que estão abatidos, que estão travados, que foram traídos. Vai ter a ver também essa palavra com isso. E vamos deixar Deus trabalhar no nosso coração. Amém? Quer ler então, Emerson? Então eu quero começar lendo aqui o texto das Escrituras. Está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo de número 5. Está escrito assim, ó: assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Respondeu ele: teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. 8. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Amém até aqui. Vamos só contextualizar a história, Emerson, que é o seguinte, né? O que aconteceu aí? Quem que é esse Mefibosete, né? Na história, por que Davi chamou Mefibosete? Talvez você que já vai em alguma igreja, já pratica um pouco as escrituras, já sabe. Então vou explicar aqui para quem não conhece aqui, vou sintetizar. Mefibosete era filho de Jonatas, né? Que era amigo de Davi. Davi fez uma aliança com Jonatas. Né? Saul era o pai de Jonatas, no qual tinha mais 2 filhos, com Jonatas 3 filhos. Então, há um tempo atrás aí houve uma guerra contra os filisteus, que foi lutar contra o rei Saul. O que aconteceu? Morreu o rei Saul, os outros 2 filhos de Saul e Jonatas nessa guerra. Então, quando os informantes foram até a casa, né, de Mefibosete, foram dar notícia, a mulher que cuidava dele pegou e saiu correndo com ele. Nessa saída que ela saiu em disparada correndo, que os filisteus iam invadir, iam matar todos, né, que a tradição da época de toda a luta era matar tudo, ninguém poderia sobreviver. Então eles pegaram, essa mulher saiu correndo com essa criança no colo. Essa criança tinha apenas 5 anos de idade. Ela tropeçou, caiu e quebrou os pés dessa criança, né? Então, com isso, ele ficou aleijado, né? Não tinha medicina na época. O desespero talvez, né, deve ter grudado o osso de uma forma diferente, né, no qual ele ficou aleijado, né? Então essa mulher levou essa criança, né, para uma cidade, onde o Emerson leu aqui, Lodebar, né, que significa uma cidade sem pão, uma cidade sem alimento, uma cidade árida. E lá existia muita miséria. Pensa numa cidade com muita miséria e pessoas muito doentes. Esse foi o contexto, né, que esse príncipe Mefibosete foi crescendo, né? Então aqui nós vamos tratar de algumas coisas. Mefibosete, ele aos 5 anos de idade perdeu a sua família, né, pai, mãe, a sua casa, né, a sua cultura, a sua cidade, o seu país, perdeu tudo ali, perdeu a herança e perdeu a sua saúde, né, ficando deficiente físico. Então, ele aos 5 anos de idade, ele recebe uma carga emocional extremamente forte, né, negativa, e foi conviver com pessoas com pensamento, não só a vida em si muito miserável, mas o pensamento pobre, pensamento miserável, e o contexto que vivia as pessoas doentes, pessoas aleijadas, pessoas também que não tinha, que eram dentro da cultura judaica pessoas rejeitadas, né? Porque dentro da cultura judaica uma pessoa com deficiência não poderia adorar a Deus, né? Não poderia entrar no templo. Existia várias situações que aconteciam que eles eram impedidos de desenvolver a sua espiritualidade, né? Então essa era
o contexto histórico dele, né? Então ele cresceu com uma crença. Dentro da psicologia, a crença é tudo aquilo que te move, é o que rege o seu comportamento. Então ele tinha uma autoimagem totalmente distorcida. Ele chega e fala para o rei: poxa, quem é o senhor para vir a mim? Essa pessoa aqui que é como um cachorro morto, né? Uma pessoa sem utilidade, uma pessoa sem família, uma pessoa sem identidade. Olha só. Então, várias situações emocionais aqui dentro da vida dele, não é? Ele vai assim se desvelando nesse texto. Autoimagem distorcida. Ele era o príncipe. Agora ele é o quê? Como um cachorro. Olha que interessante. Ó, nós vamos voltar aí, presta atenção aí, tá? Outra coisa, ele não tinha nenhuma autoconfiança, era zero, né? Então, cachorro morto. Ele se colocava como uma pessoa que não poderia fazer nada. Era assim que ele se via, né? Como um cachorro. Como um cachorro morto, né? Nem só um cachorro, ele ainda pode ajudar, pode fazer, né? Tá junto, né? Mas ele se sentia uma pessoa totalmente inútil, né? E dessa forma, né? A gente tem discorrendo o texto. Se você pegar e for discorrer o texto tudo certinho, você vai ver que provavelmente ele vivia uma vida depressiva, né? Uma vida sem perspectiva, uma vida sem esperança. Então eu anotei aqui, né? Ele não tinha esperança, ele perdeu toda a sua esperança, né? Quando aconteceu o fato dele perder a família, perder o reinado, perder a sua cultura e ir morar, perder a sua condição física e ir morar num lugar aonde as pessoas ali, né? Tinha um mindset negativo, né? Tinha pessoas com pensamentos de que não ia dar certo, de que não tinha condição de viver em sociedade, que não tinha possibilidade de prosperar em nada. Olha que interessante. Muito interessante. Talvez seja você que está desse jeito. Ou não é? Sim. Filha do rei, mas se sente como um cachorro morto. Olha que interessante. Discorre um pouquinho. Isso é muito interessante. O pastor está falando, está até arrepiando meu corpo aqui. Tem tudo a ver com a nossa vida, a história de Mefibosete, né? Mefibosete. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós também vivíamos num Lodibar da nossa vida, pastor, né? O mundo representa esse Lodibar, né? No mundo é um lugar árido, é um lugar de traições, é um lugar que você engana, também é enganado. Exatamente. É um lugar que a gente vem cheio de traumas psicológicos, de família, né, de amigos, de pessoas que falaram que nós nunca vamos ser nada, nós não vamos conquistar nada, né, que nós somos burros. Exatamente. Né, recebemos palavras de maldição na nossa vida, praga, né, de mãe, praga de pai. Nós recebemos tudo isso na nossa vida. E quando Jesus nos convida, né, como o rei Davi, o rei Davi aqui tipifica Jesus, Mefibosete tipifica nós, né? E aqui o rei Davi tipifica o rei Jesus, quando ele nos convida também a ter um novo estilo de vida com ele, para viver o evangelho com ele, né? Uma novidade de vida. Aí o que acontece? Nós não se achamos dignos de receber esse amor de Jesus, pastor. Por quê? De tanta cacetada que nós recebemos do passado. Aí o que nós temos que fazer para começar a ter uma vida abundante com Deus e rejeitar todas essas anarquias do passado? Fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou em Romanos capítulo 12. Uma mudança de mente. Né? Fazer uma mudança de mente. Está escrito lá em Romanos capítulo 12. Muda o seu entendimento. Para que mudar o entendimento? Para nós termos uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós não vamos ter condições de receber algo tão nobre assim, que é a salvação em Cristo. Se eu perguntar para vocês que estão me ouvindo aqui, qual de vocês se consideram que estão salvos em Cristo? Né? Olha o que vai acontecer na sua mente. Você vai se sentir indigno, né, de receber isso de Deus. Por que você vai se sentir assim? Porque ainda a palavra de Deus não te
dissipou por completo a sua mente. Né? A palavra de Deus ainda não trouxe fé suficiente no seu coração para você se comportar assim e remover esse lixo de Lodibar da sua mente. Não revelou a identidade. A identidade. Esse é o problema. Como filhos e filhas do Deus Altíssimo, né? Então o que acontece? Existe uma identidade aí, tá? Um sobrenome. Existe algo que de fato não é você que está vivendo hoje. Aquilo que Deus preparou para você não é a vida que você está vivendo hoje. Né, cara? Certo. Olha que interessante. Quando eu estava na faculdade ainda, eu estava estudando a respeito da concepção, né? Que a gente estuda desde gerar uma criança até ele ser idoso, né? Até o final da vida, todo o processo de desenvolvimento. Então, dentro do processo do desenvolvimento, Emerson, a gente vê, né, a ordem cromossômica, né, 46 cromossomos, né, 23 pares, né, e a única célula que não tem o cromossomos impares é o óvulo e o espermatozoide. Por quê? Quando o espermatozoide entra no óvulo, ele se ajunta, né, com a ordem cromossômica do homem com a mulher. Então ela vai tornando 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, até chegar no 23, formar o zigoto, a primeira célula, primeiro ser vivo ali, formou o ser vivo ali, né? Então quando eu estudei um pouco sobre isso daí, aquilo me fascinou, né? Porque como que é um milagre, né, a gente está vivendo. É um milagre a concepção, um milagre o nascimento. Olha que interessante, você é um milagre de Deus aí na terra, aqui na terra. E detalhe, a gente fala, poxa, essa criança é um milagre de Deus, Emerson. Você cresceu, aonde se perdeu então esse milagre que é você? Quando pequeno, a gente chega e a gente profetiza sobre os nossos filhos. Olha, você vai poder fazer o que você quer, você vai ser o que você quer, você vai conquistar aquilo que você quiser. E qual que é o momento, nesse período, que a gente se perde, que a gente aceita a mediocridade? Que a gente aceita uma vida mediana? Que a gente aceita morar em Lodibar? Aceita as palavras negativas como vivas e permanentes na nossa vida. Vivas e permanentes. Então, o que acontece? A gente precisa, você precisa, na verdade, desenvolver o que é? A autorresponsabilidade. Olha que interessante. Por quê? Porque você pode estar transferindo a culpa para alguém. Talvez o de você estar vivendo aí hoje, como Mefibosete, podia falar, não, a culpa foi dos filisteus, a culpa foi de Deus que não ajudou meu pai. Da serva que me derrubou. Da serva que me derrubou, que me paralisou. Né? De eu estar aqui nesse lugar. Então a gente fica sempre transferindo, sabe, a responsabilidade, transferindo a culpa. E quando você transfere a culpa, né, quer colocar, né, quer justificar o seu estado hoje, né, jogando a culpa em outra pessoa, você nunca vai conseguir alcançar e nem eliminar os aspectos que te paralisam. Entendeu, Emerson? Sim. Não vai acontecer. Então primeiro a gente precisa aceitar o quê? Poxa, aquilo que eu estou vivendo, eu sou um milagre de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Essa é a minha identidade. Sou filho do Deus Altíssimo. Então, não importa o que aconteceu, se minha mãe me deixou, se meu pai me deixou, né, se eu fui jogado, se meu sócio me traiu, fui roubado, mulher, né, me traiu com outra pessoa, sei lá qual que é a história da sua vida, isso não importa. O que você precisa fazer é canalizar essa energia e tornar ela como um ponto positivo. Quero contar um testemunho rápido aqui, Emerson. Quando eu abri a casa de recuperação, casa de paz, logo no primeiro ano, eu tinha feito uma parceria com um empresário aqui da cidade de Cravinhos. E ele começou a levar umas pecinhas lá de terminal de bateria para fazer. Aí eu quis comunicar a promotoria da cidade. Olha só, fui lá comunicar o promotor. Olha, promotor, doutor, tá assim, né? Eu tô fazendo uma parceria com o empresário da cidade e ele tá levando as peças lá para os meninos estar trabalhando 2 horas por dia. E isso tá sendo bom para eles, né? Tá tendo ocupação, estão se sentindo valorizados, estão se sentindo útil, tá sendo bom. Aí o promotor virou para mim e falou assim: olha, Ivan, se você perguntar de lei para mim, eu vou saber te responder. Se eu perguntar de Bíblia para você, eu acredito que você vai saber responder.
Mas o que você entende, né, de aspectos cognitivos, de psicologia? Você é um religioso. Você não tem como falar dessas coisas para mim. Aquilo ali, irmão, eu falo para vocês que me deu um tranco, né? Ele simplesmente falou: quem é você para tratar, né, de aspectos cognitivos das pessoas? Eu poderia fazer o quê? Sair de lá, né, do gabinete dele, xingando ele, xingando o mundo, né, fazendo tudo que... chutando o balde. Mas não, o que eu fiz? Um semi-analfabeto, a sexta série. Fui para o supletivo, concluí o supletivo, fiz matrícula, entrei na faculdade. Depois da minha formação, 5 anos depois, peguei a minha carteirinha e fui e mostrei para ele. Eu falei: olha aqui, doutor, obrigado por você ter chego naquele dia, e ter me ajudado, né, a transformar a minha vida. Hoje eu sou formado porque você deu aquele 220 na minha vida. Então, às vezes é isso que acontece. Você precisa pegar o quê? Aquilo que é ruim, careca, e potencializar para você crescer, ser diferente. Não é verdade? Senão você vai ficar sempre resmungando. No caso de Mefibosete, sou um cachorro morto. Até quando você vai ser um cachorro morto? Hein, Anderson? Até quando você vai achar que o problema são dos outros? O problema é do Lula, o problema é do Bolsonaro, né? Sei lá de quem que é o problema que você vai justificar. Assuma isso para você. Assuma o leme da tua vida. Assuma a direção da tua vida. E dirija para um futuro diferente. Né? Projeta a tua vida para um futuro diferente. Aí sim, de fato, você vai ter uma vida transformada por Deus. Senão, não vai dar certo, cara. Não vai acontecer. É interessante o que você está falando, pastor, tipologicamente, né, essa mudança de mente nossa, é a mesma mudança que Mefibosete fez, saindo de Lodibar a convite do rei para Jerusalém. Né? Uhum. Note que interessante, o rei não foi em Lodibar para resgatar Mefibosete. Só foi o convite para ele sair de lá e vir para Jerusalém. Exatamente. Para sentar à mesa do rei. Ele recebeu esse convite. É a mesma coisa que o Senhor Jesus faz conosco. Olha que legal, hein? Ele nos convida a sair dessa mente negativa, uma mente de fracasso, uma mente de derrota, uma mente de dores do passado, que eu acredito que muitos são sinceros, né, receberam muita paulada da vida, pastor, muita cacetada da vida, e tem essa dificuldade, né, de sair dessa situação, né? Tem essa dificuldade. Mas se você não receber o convite do Mestre Jesus, do Rei Jesus, e sair dessa situação, né, com a mudança de mente, você vai ficar paralisado na sua vida, numa vida de doença, né? E essa passagem aqui é muito interessante, porque Mefibosete era aleijado, como o pastor fez uma boa colocação aqui, a história diz. Eu quero perguntar para vocês que me ouvem aqui agora, se Mefibosete era aleijado, como que ele se assentou na mesa do rei? Como que ele conseguiu se assentar na mesa do rei se ele era aleijado? Não foi por mérito, não foi por ele que ele conseguiu esse feito. Foi exclusivamente pela graça do rei Davi. E assim, irmãos, é a nossa vida com Cristo. Exatamente. Ele quer te tirar dessa vida de trevas, dessa vida negativa, não porque você é bonito e você merece isso. É porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, né? Porque Ele é amoroso. É por amor que Ele vai fazer isso daí. Foi por amor que Ele padeceu no madeiro, para nos fazer esse convite agora, para receber esse convite de ter uma mudança de mente, de acreditar que pela fé, né, vai ter algo novo para mim, vai ter novidade de vida para mim, para minha família agora. Então eu tenho que largar o Lodibar, eu tenho que largar esses lugares que não acrescentam em nada, que não contribuem em nada com a minha vida e com a minha família. Né? Eu tenho que partir para esse convite maravilhoso que é a graça de Deus. Aqui mostra também, ó, pastor Ivan, que
Tem muita gente querendo conquistar a graça de Deus por méritos pessoais, né? Você não vai conseguir isso. Pagando penitências gravíssimas para o corpo, né? Pesadas para o corpo, né? Ficando vários dias sem comer, subindo escadaria de joelho, andando a pé, fazendo votos, penitências com seus corpos para receber essa graça. Não é assim que recebe essa graça. O nome já fala, graça. Graça significa um favor imerecido. Então a primeira coisa é aceitar que você carece dessa graça e que você precisa dessa graça para recomeçar a sua vida. Exatamente. É ou não é, pastor? Exatamente. E trazer essa esperança no seu coração, né? E quando eu falo de esperança, eu não quero que você, meu amigo que está me ouvindo aqui, entenda mal o significado da palavra esperança, né? Porque a palavra esperança tem dois significados. Tem um significado de igual eu e o pastor estamos aqui agora sentados e aguardar alguma notícia boa. Esse é um significado da palavra esperança. E o outro significado da palavra esperança é fazer algo para receber uma boa notícia. Exatamente. Você entendeu? Mefibosete fez esse algo para receber a boa notícia. O convite chegou até ele. E ele, o que ele fez? Foi na hora resolver essa situação. Você entendeu? Então, essa esperança que você procura, né, uma esperança nova para a sua vida, está ligada com as suas ações, com o seu posicionamento, com as suas novas decisões, com você não aceitar mais esse tipo de vida que você está vivendo. Exatamente. É ou não é, pastor? Exatamente. Está tudo ligado com isso. Então você precisa tomar essas decisões na sua vida. E essas decisões você vai ter que largar Lodibar. Talvez tem gente que você ame Lodibar, mas você precisa largar Lodibar. Você precisa largar essas pessoas, embora elas te amem. O convite está sendo feito para você agora ter uma nova vida. Então você precisa largar a velha vida que você vivia. Senão Exatamente. não tem como, pastor. Você precisa assumir um compromisso, né? Um compromisso de hoje começar a se tornar a pessoa que precisa ser para criar uma vida extraordinária que deseja. É hoje que você tem que decidir isso. Porque se você deixar para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem, não é? Será diferente? Não. Não vai ser diferente. Embora o ano vai Não ser será. novo, né? O ano é novo, mas se você não tomar a decisão de fazer a coisa diferente, de sair de Lodibar, de sair do meio de miséria, de sair do meio de pessoas que murmuram, ó que da hora, sair do meio de pessoas que reclamam, sair do meio de pessoas que falam mal dos outros, sair desse tipo de ambiente. Se você continuar nesse ambiente, você vai se tornar como elas, a sua identidade vai ser apagada, como aconteceu a dele. Nossa, maravilhoso. A identidade de Mefibosete foi apagada, porque ele vivia no meio de pessoas medíocres. Se você viver com pessoas medíocres, conviver com pessoas medíocres, o seu comportamento vai ser igual. Vai ser igual. Dizia minha avó, semi-analfabeta, analfabeta, de nascença, dizia assim, ó, quem se mistura com porco, bebe lavagem. Olha aí. E é a realidade. Não é? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Olha que interessante. Então, se nós nos associarmos com pessoas que não pensam em crescimento, que não pensam em ter uma vida de santidade, que não pensam de ter uma vida de leitura da palavra, que não pensam de ter uma vida de busca com Deus, que não pensam em ter uma vida de trabalho, de vencer, não pensam em ter uma vida de ajudar o próximo, de fazer algo pelo próximo, sai fora, abandona esse tipo de gente, que isso daí vai fazer você lá ficar preso em Lodebar, preso naquele lugar de miséria. Porque até mesmo um convite para nós nas escrituras, né, pastor? É para nós sermos como águias, né? Exatamente. E quando a gente está no meio desse monte de negatividade, somos considerados como pardais e pato, né? Exatamente. Não nada bem, não voa bem, não corre bem, Exatamente. não faz nada bem. E tem aquela também, né, pastor? Eu vim me conhecer quando eu larguei Lodibar.
né? Quando eu larguei Lodibar, eu vim me conhecer, a minha identidade ela ativou. Eu tenho certeza que eu sou filho de Jesus, né? Que eu sou filho de Cristo. E a identidade ativou no meu coração. E eu comecei a enxergar como eu sou forte em Deus. Amém. Como eu posso fazer coisas novas em Deus. Quando eu estava em Lodibar, né, os caminhos que eu trilhava, eu não queria saber de família. Eu não queria ter família, porque as pessoas que conviviam comigo em Lodibar tinham esse mesmo pensamento. O negócio nosso, quando a gente estava em Lodibar simbolizando o mundo, né, simbolizando as trevas, era o que? Era bebida, prostíbulos, bailes, pagodes, forró. Era essa mente que a gente tinha, né? E quando eu vim para a palavra de Deus, quando eu conheci o Criador dos céus e da terra, eu percebi que Ele planejou algo melhor para mim. Ele quis me dar uma família para mim. Amém. Aí eu comecei a entender que tinha algo novo para mim. Não era para mim ficar sozinho, destruindo o meu corpo, destruindo a minha vida com os vícios. Mas sim, eu tinha um propósito de vida, né? Que era constituir uma família, né? Assumir uma esposa só. Olha que interessante. Assumir uma mulher só. Porque quem está em Lodibar não consegue tomar essas decisões, né? Não consegue assumir a sua identidade, né? Eu tomei essa decisão, assumi a minha namorada como a minha esposa, né? Nós tivemos uma filha linda chamada Gabriele. Estou muito feliz com a minha família que Deus me deu. Mas se eu tivesse em Lodibar ainda com os mesmos pensamentos, com as mesmas crenças limitantes, com as mesmas mágoas, com os mesmos traumas, eu não teria essa família linda que Deus me deu. Eu não teria esse gozo na alma que eu tenho agora, de estar comunicando, entrando em contato com vocês, falando da fé que eu vivo ela faz 10 anos. É verdade. Né? Eu não teria esse prazer se eu tivesse em Lodibar. Mas quando eu percebi que Deus me amou e pela graça, pelos méritos de Cristo, totalmente pelos méritos dele, eu recebi esse convite de se assentar à mesa. Provisoriamente, nós estamos sentando à mesa todo final de mês aqui, né? O segundo mês, né? Isso. Segundo domingo do mês aqui na nossa igreja. Simbolicamente, né? Nós temos a ceia do Senhor aqui, né? Todo segundo domingo do mês a gente se reúne aqui para lembrar da morte e da ressurreição de Cristo. Porque esse convite que o rei Davi fez para Mefibosete tem significado. Toda vez que alguém convida alguém para sentar na mesa, está falando de vida eterna, está falando de comunhão. Deus quer ter comunhão conosco, quer restituir essa comunhão que foi perdida, como o pastor falou na outra live. Você entendeu? Então, simbolicamente, nós estamos desfrutando dessa ceia todo segundo domingo do mês aqui na nossa comunidade. Creio que você que é cristão também tem feito isso também. Mas um dia está escrito que nós vamos estar reunidos em família, sentados à mesa, para poder desfrutar dessa promessa que Ele nos prometeu. Amém. E põe isso na sua cabeça. Só senta na mesa quem tem promessa e quem tem aliança com Deus. Quem tem aliança com o rei, né? Por isso que Mefibosete sentou à mesa. Davi tinha uma aliança com o pai dele. E nós temos uma aliança com Cristo. Por isso que nós vamos sentar na mesa do Deus Todo-Poderoso no dia do juízo final. Porque nós temos uma aliança com Cristo. Você entende? Então nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, receber esse convite, assumir ele e começar a viver uma vida diferente em Deus. Exatamente. Essa que é a nossa função, né? É aceitar e aceitar e viver essa vida diferente. A gente não pode estar com Deus e viver na mediocridade. Estar com Deus e viver longe, né, dos benefícios da cruz. Estar com Deus e não conseguir perdoar uma pessoa. Estar com Deus e não conseguir amar uma pessoa. Estar com Deus e não conseguir ser fiel. Estar com Deus e não conseguir ir passar os outros para trás. Estar com Deus e ser um péssimo funcionário. E tantas outras coisas que nós vemos por aí, né? Hoje em dia é complicado às vezes falar que é cristão, né? Algumas pessoas têm até pavor
Por quê? Porque não honram o nome do Senhor. Nós somos chamados para fazer diferença, para colocar o Satanás para correr daqui desse lugar. Nós que somos chamados para governar a terra, nós somos governantes, nós não somos escravos. Fomos chamados para desfrutar da terra. Não é? Então, se a gente não conseguir entender, se a gente não conseguir colocar a prática da palavra, viver na prática da palavra de Deus, a sua vida vai continuar sendo medíocre. E detalhe, você vai ficar ainda jogando a culpa do teu fracasso em Deus. Ah, é vontade de Deus. Não é. É preguiça sua, é falta de força de vontade. A vontade de Deus é restituir. É restituir, é claro. É restituir, você viu? A palavra que nós lemos era restituir, né, pastor? Exatamente. As terras perdidas, a herança perdida que Mefibosete tinha perdido. Exatamente. Então a palavra de Deus é restituição para nós. É restituição para nós. Então é isso que é muito importante a gente ter claro na nossa vida. Não é? Claro na nossa vida. Eu queria fazer uma pergunta, quem quiser colocar aí, né? O que mais te trava na sua vida? Olha que legal. Se você tiver vergonha de querer colocar para todo mundo ver, entra aí no Messenger, entra no privado e coloca lá, fala para nós o que é que está te travando, que a gente pode te ajudar. Né? A gente é experimentado na palavra para poder fazer isso, para destravar pessoas. Né? Assim como Jesus destravou a nossa vida. Foi lá em Lodebar, nos chamou, a gente aceitou e trabalhou a nossa vida, a nossa autoimagem, a nossa identidade, a nossa autoestima. Olha que interessante. A depressão acabou por quê? Porque eu sei quem eu sou hoje. Antes eu não sabia quem eu era. Eu vivia no mundo, mas não sabia porque que eu estava no mundo, porque eu estava sofrendo, porque eu estava abandonado, porque um monte de questão. Você fica sem propósito, não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Né? Talvez você não saiba o que está fazendo aqui. Então Cristo ele vai ativar a sua identidade e vai clarear o seu propósito. Aí você vai ter motivação para você acordar todo dia cedo. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. Exatamente. O pastor falou dos cromossomos, de 46 cromossomos. Eu quero te dar uma dica interessante. Você sabia que o templo de Jerusalém, ele demorou 46 anos a sua construção? Olha aí. E Jesus ele disse assim para os fariseus da época, ó, derruba esse templo que em 3 dias eu vou levantar ele. Os fariseus entraram em choque, né? Achando que o templo que Jesus falava era o templo de pedra, mas não era. Era esse templo nosso, né? Que é o nossa vida. É a nossa vida, né? Que é os 46 cromossomos que existem no nosso templo, que somos nós, que é na onde se localiza a vida, né? Somos constitui nós. A primeira célula e ali se multiplica. É ou não é, pastor? Então exatamente. Você é o templo. Exatamente. Nós somos o templo de Deus. Nós somos precisamos dessa restituição. Pastor, eu quero falar sobre um pouquinho da restituição, né? Porque teve restituição financeira aqui quando Mefibosete aceita o convite. Eu quero falar um pouquinho sobre isso daí agora. Talvez você perdeu tudo na sua vida, financeiramente falando, e um mau negócio que você fez na sua vida, alguma traição, você foi roubado, você foi lesado por alguém, e você está se aproximando de Deus, do Rei, para poder ter essa restituição financeira. Eu quero te dar um conselho para você. Para receber essa restituição financeira no casamento, né, na vida empresarial, você não pode começar dessa forma. A primeira restituição que tem que acontecer na sua vida, né, é a aliança com Deus. Essa é a primeira restituição que tem que acontecer na tua vida. É você assumir que você é pecador e que você carece de Cristo, que você acredita nas obras que Jesus realizou naquela cruz. Entendeu? Porque você precisa dessa primeira restituição, pastor. Porque está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que na cruz, Jesus, ele tirou a maldição que estava sobre as nossas vidas. Ele tirou todo o lixo que nós adquirimos em Lodebar, pastor. Glória a Deus. Todos os traumas, todas as crenças erradas que nós aprendemos dos nossos pais, todo o envolvimento com outros deuses, toda a praga que recebemos,
toda contaminação sexual, toda contaminação com droga, bebida, essas foram maldições que nós adquirimos na nossa vida, você entende? Então, para que as bênçãos de Abraão se reclinassem sobre as nossas vidas, é necessário remover primeiramente essas maldições. Exatamente. Não tem como você se aproximar do Rei Jesus para ter um bom casamento, porque até mesmo porque não precisa de espiritualidade para você ter um bom casamento. O pastor é psicólogo, ele tem ferramentas na psicologia que, se você aceitar as dicas que ele tem para o casamento, vai dar certo o seu casamento. Nós temos alguns conhecimentos na área financeira, né? Porque eu vim para Cristo, eu vim de Lodibar com 30 mil de dívida. Eu vim de Lodibar, pastor. Hoje meu nome está limpo e eu tenho uma vida boa financeiramente. Você entendeu? Se eu te dar alguns conselhos que eu tomei, alguns métodos que eu usei na minha vida para você que está com o nome sujo, você vai limpar seu nome. Não precisa de espiritualidade para isso. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa tirar as maldições espirituais da sua vida. Assumindo Jesus Cristo Nazareno na sua vida, essas maldições vão ser eliminadas, vão ser quebradas, e automaticamente você vai se assentar na mesa do rei. Ótimo. Se assentando na mesa do rei, automaticamente as restituições vão acontecer na sua vida financeira, no casamento, na área dos negócios, não interessa qual área seja, entende? Então nós não queremos vender aqui algo para você vago e algo mentiroso, né? Por quê? Porque está escrito em Deuteronômio, olha que veio na minha mente agora, pastor, em Deuteronômio 28, 13, 14, quando nós desobedecemos a palavra de Deus e nós estamos debaixo das leis, acontece algo na vida da pessoa. O céu se torna de bronze, a terra de ferro e não chove. Olha que interessante. Sabe o que isso quer dizer? Que não vai existir prosperidade para nós aqui nessa terra que nós governamos, que nós vivemos. Você entende? Então você precisa, como eu saro essa terra então? Essa terra só se sara com arrependimento. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo que me clama pelo meu nome se desviar dos seus maus caminhos, se prostrar, se humilhar, dos céus o ouvirei e sararei a sua terra. Então primeiramente você precisa sarar a sua terra, que é tirar toda essa maldição que você adquiriu em Lodibar. E isso você não precisa pagar. Eu sei que tem muitas pessoas na internet, pastor, cobrando para isso, né? Cobrando óleo de Israel, cobrando utensílios que você vai pôr na sua casa, cobrando rosas. Não, isso não é verdade. A graça é gratuita. Então você vai receber essa bênção se você tiver fé nisso que eu estou falando para você. Se você acreditar que Jesus é o Cordeiro Pascual, automaticamente essa maldição hereditária vai sair da sua vida. E você vai estar propício para receber as bênçãos de Abraão na sua vida. E você sabe o que significa a bênção de Abraão? Autorização para prosperar, autorização para ser bem sucedido aqui na terra, autorização para sair de Lodibar e viver uma vida com Deus, uma vida próspera. Quando eu falo uma vida próspera, eu não estou falando de riqueza, tá bom, pessoal? Porque até mesmo porque o apóstolo Paulo vai orientar Timóteo lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que a busca da riqueza é nociva para o coração do homem, né? E isso traz quedas ao coração do homem. Então nós não buscamos riqueza, porque riqueza está tudo ligado com bens materiais, com coisas materiais. Nós buscamos a prosperidade, que está ligado com uma vida abundante na espiritualidade, uma vida abundante na finança, uma vida abundante no casamento, em todas as áreas. Saúde. Na saúde. Por quê? Porque riqueza nós temos uma só, que é o Filho de Deus padecendo naquela cruz. Meu coração não pode abrir espaço para outra riqueza,
O seu coração não pode ter espaço para outra riqueza sem ser o Filho de Deus. Você entende isso que eu estou falando, irmão? Isso aqui resume mais ou menos o Evangelho. Então não adianta você falar em línguas estranhas, não adianta você ficar orando 1 hora por dia, se você não tiver uma mente madura para entender que Jesus remove todas as tranqueiras que você adquiriu vivendo em Lodibar. Exatamente. É ou não é, pastor? Exatamente. É isso daí. Então a gente tem que procurar, né, pôr em prática, né, a prática e a prática do Evangelho. Não tem como ter uma vida abençoada se a gente não praticar o Evangelho. É por isso que eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí alguma dúvida aí, aquilo que está te travando. O que te trava dentro do Evangelho? Né? O que te impossibilita para você realizar as obras de Cristo? Né? O que acontece na tua vida que você não consegue prosperar emocionalmente, prosperar, não é, dentro do seu relacionamento, prosperar espiritualmente? O que está acontecendo? O que você acha que acontece? Que você não decola, que você não avança, não é? Coloca nos comentários, deixa aí. Se você tiver vergonha de se expor, põe no privado, que a gente vai ter o maior carinho de estar respondendo e de estar te ajudando, não é? E se você está passando por algum problema de rejeição, problema de autoestima, autoimagem distorcida, depressão, ansiedade, pode nos procurar. Vem aqui, a gente vai te atender, a gente vai ajudar você, vamos cuidar de você, vamos passar tudo que for, todo o conteúdo que a gente adquiriu ao longo de anos de estudo, né, Emerson? A gente tem o prazer de dividir com você todo o nosso conhecimento, de experiência, né? Por isso que eu falei, Deus, ele ativou a nossa identidade, a gente sabe claramente qual é o nosso propósito. Por isso é leve para nós fazer isso. Não é pesado, não é peso nenhum a gente ficar 1 hora aqui dividindo conhecimento com vocês. Não é peso nenhum. Não é, muito pelo contrário. Não é até gostoso ter esse desejo de dividir conhecimento, dividir experiência. Né? E o que a gente quer é isso. É vocês desprendidos para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Né? Então, igual nós vamos estar passando aqui, vamos fazer o culto da virada aqui na igreja, né? Vai ser agora na virada do ano, nós vamos fazer o culto da virada. Vou trazer uma palavra de motivação bíblica, de esperança, de transformação de vida. Então quero convidar você para estar participando, se você não tem nenhum outro lugar para ir, né? Então não adianta você fazer um monte de simpatia ou fazer um monte de planos, né? Se não põe em prática. A prática, ela é o que consolida a teoria. A prática é o que valida a teoria. Então não adianta você ficar, como o Emerson falou, horas e horas orando, em línguas, orando normal, horas e horas lendo a palavra de Deus. Não vira nada se você não pegar um versículo, pelo menos, e pôr ele em prática. Transformar, pegar esse versículo para ele produzir vida dentro de você. Então não adianta. É por isso que você sofre, desanima, está em depressão dentro da igreja. Por isso tem um monte de pastor que está em depressão, um monte de obreiro que está em depressão. Entendeu? Por que está em depressão? Porque não consegue colocar a prática, a Bíblia, na prática na vida dele. Eles assumem responsabilidade que não é dele, cara. Assume situações que não são dele. Assume um desenvolvimento que não é para ele, é para o outro. Né? Então, o que acontece? A gente precisa entender, colocar cada um no seu lugar. Eu quero ajudar. Se você quiser ser ajudado. Se não quiser, continua com a sua vida medíocre aí, está tudo certo. Continua com essa vida sem resultado, continua com essa vida mais ou menos mediana. Não tem problema nenhum. Né? Você tem aí o livre-arbítrio de continuar em Lodebar. Não é? A escolha é tua. A escolha é tua. De receber esse convite. De receber esse convite ou não. Não é? É o que eu tenho falado aqui na nossa liderança. A gente quer pessoas que vêm na nossa igreja que queira crescer, que queira desenvolvimento. Né? Então, o que acontece? Não tem como. A gente não quer saber de pessoas que não quer nada com nada. Se você não quer nada com nada, continue aí onde você está. Agora, se você quiser ter uma vida abençoada, com tudo restituído,
com a tua identidade ativada, com o teu propósito claro, aí você pode vir para cá. Pode vir para cá que nós vamos dar condição para você. Vai dar condição para você. Não é nenhuma soberba, né? Mas isso aí é aquilo que Cristo colocou dentro de nós. Essa ativação, né? Nós somos usados para isso, para transformar, né? Para ser o agente transformador. E não o agente, a gente não quer saber de ficar passando a mão na cabeça de ninguém aqui não. Né? Muito pelo contrário, você vai levar muita paulada se você vir aqui. Certo. Né? Porque o pai corrige o filho que ama. E com açoites aquele que recebe. Então aqui você vai levar a bordoada. Mas para quê? Para você entender que você é filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Todo-Poderoso. E com isso existe, como o Emerson falou, 46 cromossomos, 46 anos para construir o templo. Templo, sua vida, habitação. Templo, habitação de Deus no Antigo Testamento. Novo Testamento, você é habitação do Eterno. Então não tem como o Eterno habitar em você e você não dar fruto. O Eterno habitar em você e você não dar resultado. Então isso que a gente vai procurar produzir dentro da sua vida, claro, se você quiser, né? Então, quero deixar isso daí, já tem 53 minutos de live. Certo. Né? Com as considerações finais, Hermes? Tenho as considerações finais. Pessoal, nós estamos fazendo um trabalho novo, né, com as lives. E também nós abrimos um canal no YouTube. Gostaria de convidar todos vocês para estar se inscrevendo lá no canal. E nós vamos se esforçar para colocar conteúdo lá para vocês, para melhorar a sua vida, para melhorar a vida da sua família, né? Com conteúdos que vai te ajudar no seu crescimento pessoal, né, pastor? No seu amadurecimento, né? Tudo através das Escrituras, tudo através da Bíblia. Nós vamos passar para vocês tudo aquilo que nós vivemos nesses 10 anos, né, na prática da palavra que trouxe frutos para nós. Exatamente. Né, você vai ter que fazer essa análise na sua vida. Você está tendo fruto ou é só conversa? Você está indo na igreja, só não está dando certo as coisas? Então você vai fazer essa avaliação. Se for negativa, você precisa reavaliar a sua vida. Tem alguma coisa, você está em Lodibar ainda, você se perdeu no meio do caminho. E nós temos a palavra, junto com a oração, junto com o jejum, né, que nós vamos te ajudar a sair dessa situação, né, e te dar a direção para a sua vida e para a sua família. Né? Somos uma igreja familiar, né, que nós estamos prezando a família. Talvez você está passando um momento terrível com a sua família e você não sabe mais como fugiu, você perdeu o controle de como lidar com o seu casamento, de como lidar com a sua empresa. Não fica sofrendo sozinho não. As pessoas, primeiramente, elas entram na depressão, né, pastor? Que não é errado entrar em depressão, né? Uma hora nós vamos falar sobre esse assunto. Muitos homens de Deus entraram em depressão. Sim. Mas não ficaram depressivos, eles saíram de lá, porque pediram ajuda ou Deus mandou recurso. Então, se você ficar sofrendo sozinho, você corre esses riscos, né? De passar essas besteiras pela sua cabeça, pela tua vida. Então não sofra sozinho, compartilhe conosco aí. Nós estamos orando aqui na comunidade todo sábado, né, fazendo uma vigília das 10 à meia-noite. Se você também tiver sem compromisso, quiser buscar um pouco mais do Criador, venha fazer parte conosco, em nome de Jesus. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos, compartilha. Se Deus tocar no seu coração, não faça nada porque você gosta de mim, porque você considera o pastor Ivan. Não faça isso. Se Deus colocar no coração de vocês, né, compartilhar essa live, faça isso, porque você está fazendo a obra. Nessa palavra vai chegar no coração de quem está precisando e quem está passando por isso. Aí você compartilha, senão não faça isso, tá bom? Agradeço a participação de todos. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem nos assistido. Várias pessoas aí. A Socorro Saraiva, que está de longe aí. A gente tem sempre conversado. A Sônia, a Bárbara, minha esposa, o meu filhinho que está me assistindo. Um beijão, filhão. Né? Todas as pessoas que passaram aí pela live, que estão conosco aí até o fim, né? Aqueles que ficaram até o meio. Que Deus possa falar com você grandemente. Que você fique com raiva no primeiro momento. Né? Porque a intenção é essa, a gente não quer que você fique satisfeito,
A gente quer que você fique irritado, né, com aquilo que a gente fala, para causar um chacoalhar realmente, um chacoalhão. Né? Essa que é a nossa intenção. Arrancar você de Lodibar, porque você não é qualquer um. Você é príncipe, né? Você é príncipe, É o filho do rei. Filho do rei. Não é qualquer pessoa. Aleluia. Tá bom? Então Deus abençoe. Como o Emerson falou, aí ó, deixa comentário, né? Compartilha, ajuda nós no canal, que é vocês aí que vão dar o feedback para a gente continuar, né, o nosso trabalho aqui. Né? Porque é o que a gente estava falando desde o início, né? Lodibar, o lugar de rejeição, o lugar de abandono, o lugar de tristeza. O rei vai te chamar. Então fique atento. O rei está te chamando. Está te chamando. Ele quer que você pare de comer com migalhas. Ele quer que você deixe de ser como um cachorro morto e viva para a honra e glória do nome dele. Filho e filha dele. Então a gente está encerrando a live aqui, né? Mas semana que vem a gente está querendo ver se a gente faz duas, né? Uma de quarta e uma de sábado. Você aí vai compartilha aí, né? E algum assunto. Se você quiser saber de algum assunto também, né? Específico, só chamar, manda no privado, que a gente vai estar aqui analisando aqui e vamos estar respondendo a todos. Obrigado, Deus abençoe a todos aí. Joia.